muito importante. Cruzeiro e Palmeiras estão brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder, o Cruzeiro está coladinho. E é um jogo que chama muito a atenção, não só pela importância desportiva, mas pela possibilidade de a gente ter algum tipo de problema quanto à segurança pública. Para quem não lembra, em outubro do ano passado, em outubro de 2024, aconteceu uma emboscada em uma rodovia aqui em São Paulo, feita por integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras, que interceptaram alguns ônibus de torcedores organizados do Cruzeiro. Houve morte, prisões aconteceram de lá para cá, e agora eles vão se reencontrar, depois desse dia fatídico. E o que chama atenção é que a situação, até esse momento, pelas informações que nos chegam e pelo alerta que nos foi feito, é que não houve nenhum tipo de cuidado especial no confronto no encontro dessas torcidas. Isso pode, pelo histórico que a gente tem de conhecimento em relação do que acontece no comportamento de torcidas rivais, e a gente tem problemas aí também dessa relação de torcidas, não só que extrapolam as fronteiras estaduais, como foi esse confronto aí de torcedores do Palmeiras com torcedores do Cruzeiro. E a gente vai receber agora aqui no programa, e é sempre muito bom ouvi-lo, o promotor de justiça aqui de São Paulo, o Dr. Paulo Castilho, mas que há muitos anos, ele milita nessa área do problema das torcidas organizadas, da violência no futebol, e pelo trabalho muito intenso do promotor do Paulo Castilho, a gente tem torcida única aqui no estado de São Paulo, porque ele, em diversas situações, tentou encontrar uma negociação, uma situação que a negociação para o comportamento dessas torcidas fosse controlado, pelo menos dentro dos estádios, e chegamos à conclusão aí que, infelizmente, aqui em São Paulo é torcida única nos grandes confrontos aqui estaduais. E o doutor Paulo Castilho é um batalhador incansável nessa luta de tentar minimizar a violência que acontece entre torcidas, nos estádios e fora deles também. E é com muito carinho que a gente recebe o doutor Paulo, que há um bom tempo eu não conversava e tive o prazer de acompanhar muito de perto essa luta, essa trajetória do promotor aqui de Justiça de São Paulo, doutor Paulo Castilho. Boa tarde, Paulo, bom ouvi-lo mais uma vez. Boa tarde, Fernandinho Fernandes, boa tarde, Lucas, boa tarde, senhoras e senhores ouvintes do programa Mundo dos Esportes na Rádio Bandeirantes. É um prazer poder falar contigo e com os ouvintes. Paulo, nós estamos aí, você demonstrou preocupação, né, com essa situação, como eu lembrei aqui antes no nosso início de conversa. Em outubro de 94 houve aquele confronto, aquela emboscada de torcedores de uma facção que acompanha o Palmeiras, de uma torcida organizada do Palmeiras, que emboscaram torcedores do Cruzeiro que voltavam de um outro jogo, e agora a gente vai ter um encontro dos dois times, depois daquele episódio, e fatalmente um encontro de torcedores também, agora em Belo Horizonte, com o jogo que acontece nesse domingo. A preocupação com o que pode acontecer, os cuidados necessários foram tomados, ou a gente está correndo algum risco de ter mais um episódio lamentável, como a gente teve em outubro do ano passado, Paulo? Oportunidade para chamar a atenção, principalmente da CBF, cadê o seu diretor de segurança e prevenção à violência? Nós temos que vou fazer um breve histórico para o ouvinte poder entender. No dia 27 de outubro de 2024, quando a torcida do Cruzeiro retornava do jogo que foi Atlético Paranaense e Cruzeiro para Belo Horizonte, foi emboscado na Fernão Dias, onde nós tivemos um ônibus queimado, 15 feridos e um torcedor morto do Cruzeiro. Isso, evidentemente, resultou numa apuração do Ministério Público, foram denunciados 20 integrantes da Mancha Alviverde que estão presos. E isso gerou realmente um sentimento de revolta na torcida do Cruzeiro. Depois nós tivemos, em 4 de dezembro de 2024, uma rodada do Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e Palmeiras, que foi feito por prevenção aos portões fechados, sem público. E foi tudo tranquilamente, não tivemos nenhum incidente. Agora, para minha surpresa, fiquei sabendo que amanhã joga Cruzeiro e Palmeiras com duas torcidas.
nós temos que entender todo o contexto da violência, Fernandinho. Por quê? Porque esse torcedor do Cruzeiro está esperando o momento da vingança, está esperando esse torcedor de torcida organizada a hora da vingança com os torcedores do Palmeiras. E é uma irresponsabilidade permitir que esses ônibus dos torcedores do Palmeiras se desloquem pela BR-116 até Minas Gerais, onde você terá a vingança da emboscada. E, evidentemente, depois, quando voltar o jogo de volta, tiver o jogo de volta, Palmeiras e Cruzeiro, aí nós teremos aqui, fatalmente, a vingança da vingança, que será o revide do revide. Portanto, é muito importante entender a importância de um jogo desse como Cruzeiro e Palmeiras ser torcida única para a gente evitar esse deslocamento. Ainda temos uma outra situação que somente quem entende, quem está sensível ao problema da segurança e deslocamento das torcidas, não adianta aquela pessoa que está dentro do escritório, de paletó e gravata, achar que entende de segurança de futebol e deslocamento de torcida. Eu milito nessa área há 20 anos. Ainda estamos esquecendo que hoje nós vamos ter em Salvador, Bahia e São Paulo. Então nós vamos ter amanhã a torcida do São Paulo voltando de Salvador, encontrando com a torcida do Palmeiras na rodovia, que é outro problema que nós vamos enfrentar. Então, portanto, eu acho que passou da hora de a CBF tomar conta dessa situação, aproveitar esse novo presidente para que sim tenha uma integração da segurança para todo o Brasil. Nós teríamos que seria o correto fazer esse Cruzeiro e Palmeiras torcida única, depois Palmeiras e Cruzeiro torcida única para a gente evitar todos esses confrontos. E fatalmente amanhã nós teremos torcedores inocentes do Palmeiras que não participaram dessa emboscada do dia 27 de outubro, sendo vítima da emboscada da torcida do Cruzeiro da Máfia Azul. Por que eu afirmo isso? Porque os torcedores, cabeça de chave, o presidente da Mancha, eles estão presos. E os que vão se deslocar lá não tem nada a ver com emboscada, mas serão emboscados fatalmente. Portanto, eu acho uma irresponsabilidade ter feito esse jogo com duas torcidas, Fernandinho. Doutor Paulo, vocês trabalham muito com informação, né? Serviço de inteligência e tal. O senhor está afirmando categoricamente porque o senhor deve estar baseado em um trabalho de campo feito pela polícia ou pelo próprio Ministério Público. Essa informação que o senhor está trazendo não é só pela sua experiência, é também pelo que já foi apurado aí nos serviços de inteligência. Fernandinho, evidentemente, alguns anos atrás, eu fui promovido a procurador de justiça, eu não estou mais na fase de promotor de execução, que é o doutor Roberto Bacal, que ficou no meu lugar. Mas as informações chegam até mim. E integrantes, líderes da torcida do Palmeiras, líderes da torcida do São Paulo, me manifestaram essa preocupação. Então, eu acho que caberia muito, por isso que essa informação que chega, que teria que estar sobre o guarda-chuva da CBF, coordenando com as autoridades, principalmente as polícias militar e civil de Minas Gerais e de São Paulo, ter um trabalho integrado para a gente evitar, porque, Fernandinho, e se trata de uma rodovia federal, né? A Polícia Federal entra na estrutura. Né? E usam de exemplo o jogo que foi aquela final da Recopa entre São Paulo e Palmeiras em Belo Horizonte, o qual eu acompanhei, e que não é uma logística típica. E por incrível que pareça, nós tivemos um público muito aquém dos jogos de finais com torcida única. Por quê? Porque com torcida única você tem mais segurança para levar a sua mulher, um filho, um neto, uma mãe no estádio de futebol. Tanto é que o público em São Paulo aumentou, as ocorrências diminuíram e a arrecadação dos clubes aumentaram. Portanto, eu acho que são medidas, Fernandinho, no momento que nós temos que entender esse deslocamento da torcida. Evidentemente agora, com a implantação em todos os estádios do reconhecimento facial, nós podemos dar um passo adiante e pensar em ter duas torcidas, porque o torcedor que causar uma baderna, uma algazarra, uma violência, ele pode ser impedido de entrar no estádio de futebol, uma vez que o ingresso dele vai ser a face dele. Portanto, eu acho que nós não podemos pular fases. E eu repito, uma irresponsabilidade, no mínimo, fazer esse jogo Cruzeiro e Palmeiras, e nós com certeza teremos problemas. Doutor Paulo, na minha leitura, é uma capitulação, é uma derrota das forças de segurança, responsáveis pela segurança, quando você passa para a CBF, entenda o que eu vou dizer, a responsabilidade de se preocupar com a logística do calendário
por algo que deveria ter sido controlado pelas forças de segurança, pelo Ministério Público, pelas polícias, não só a prevenção do comportamento desses torcedores, como a devida detenção. E a gente já percebe que a atitude que a sugestão que o senhor faz é porque é o que se pode fazer nesse momento, porque o Estado capitulou perante a capacidade de organização, de mobilização e também os episódios que acontecem em relação às torcidas organizadas. Porque caberia às forças governamentais, ao Ministério da Justiça, ao Ministério, aos secretários de Justiça dos estados, aos secretários de Justiça do município, as forças policiais, coibirem essa situação. Mas como, ao longo da história, infelizmente, a gente não conseguiu erradicar esse problema, agora se transfere para a CBF a preocupação do calendário, deslocamento de torcedores, é uma logística muito grande, talvez a solução possível nesse momento. Mas é uma capitulação do Estado perante essas forças que movimentam o futebol. Mas, Fernandinho, só para te dar uma informação, a Lei Geral do Esporte, ela determina que a responsabilidade pela segurança do evento esportivo e do trajeto de ida e volta do torcedor é da entidade organizadora do evento, do clube mandante e das forças de segurança. Portanto, não pode eximir a responsabilidade. Mas, doutor, não fica muito estranho num trajeto São Paulo-Belo Horizonte, estamos falando em 600 quilômetros, 500 quilômetros, a responsabilidade ser das entidades que organizam o jogo? Não, mas não é um equívoco da lei? O que poderia fazer? Se o diretor de competições da CBF, atento a essa situação atípica, ele tivesse fixado torcida única, onde você não feriria o critério técnico da competição, na medida em que no jogo de Cruzeiro e Palmeiras você teria lá só torcedor do Cruzeiro, e no jogo de volta, Palmeiras e Cruzeiro, só torcedor do Palmeiras, você estaria evitando uma série de transtornos e desgaste e um custo para o Estado, porque é uma coisa muito onerosa para o Estado você deslocar inúmeros policiais militares, deslocar helicóptero para acompanhar o deslocamento para o simples torcida de futebol. Entendeu? Aí, senhor veja, não, eu entendo, mas senhor veja, essa emboscada que aconteceu em outubro de 2024, os times não se enfrentaram. A torcida do Cruzeiro estava voltando de um outro jogo, se eu não me engano, do sul do país, e aconteceu essa emboscada na Fernão Dias aqui no estado de São Paulo. Mas é aí que eu bato na tecla da prevenção. Se tem uma pessoa coordenando tudo isso, ele sabe que a torcida Máfia Azul, que vai se deslocar até Curitiba para assistir Atlético e Cruzeiro, ela é inimiga capital da torcida Mancha Alviverde e que na Fernão Dias possivelmente teríamos uma emboscada. Então, tanto concordo que talvez na prevenção falhamos, a segurança pública deveria ter acompanhado esse deslocamento mais de perto, mas a CBF, como entidade organizadora, prevendo isso, já poderia ter previsto torcida única e nós não teríamos essa emboscada, não teríamos essa morte e não estaríamos discutindo aqui hoje segurança de torcedor. Sem dúvida, eu acho que a falha, me perdoe discordar, porque o senhor é o especialista, eu só acompanho, a falha não foi não ter acompanhado as delegações se deslocavam. A falha ela é muito anterior, não ter tido qualquer... eu estou tentando encontrar a palavra para não ser agressivo, mas não ter tido a capacidade de já ter atuado, porque inúmeros episódios que culminaram com essa morte e essa emboscada já ocorreram no passado. E o sistema judiciário não conseguiu prender. A opção que a gente tem, a percepção que a gente tem é que, em vez de partir para um confronto direto, utilizando as leis como ferramenta, a opção pelo Ministério Público, pela Justiça, se o senhor me permite colocar dessa maneira, é convivência pacífica com esses torcedores que já mostraram em inúmeras situações comportamentos fora das regras legais que regem a sociedade. Mas não é, Fernandinho, porque se você tem 20 integrantes da Mancha Alviverde presos que tiveram nessa emboscada... Mas foi agora isso, doutor, isso nós tivemos episódios anteriores. E eu estou te prevendo que amanhã
Não é questão de repressão, nós temos que trabalhar na prevenção, porque repressão você atua após o crime acontecer. Você tem que agir estratégica para que não ocorra o crime. Você tem que entender. Mas então vamos ter uma lei mais fácil, nós temos que ter aí punições mais duras, mais fortes, porque nem todo membro de torcida organizada tem esse tipo de comportamento. Infelizmente, nessa situação no Palmeiras, o presidente estava envolvido. Foi uma vingança pessoal pelo que a gente acompanhou. Você entendeu, Fernando? Mas não é. O Estado não pode se deslocar toda a força de segurança efetivo dele que tem para trás de um jogo de futebol e de uma torcida. Perfeito, eu concordo, mas com os episódios recorrentes já não teria condição de você, do Estado, acionar legalmente essas pessoas, porque isso pode ser organização criminosa, planejamento de crime. A gente tem muita coisa envolvida aí. Aciona, Fernandinho, tem inúmeros torcedores impedidos de ir no estádio de futebol, mas infelizmente você tem esse problema de violência. E quando a gente fala de torcida única, não é um privilégio só no Brasil. Na Turquia é torcida única. Na Espanha tem jogos de risco que chega a ser torcida visitante de 3%, praticamente torcida única. Então não é um privilégio só do Brasil. Nós temos que agir preventivamente e ver o resultado positivo. Como você explica, a gente tem um aumento de 27% de público com torcida única nos clássicos de São Paulo. Que as pessoas se sentem seguras para irem, levar seu filho, levar sua esposa, sem dúvida. Então, doutor Paulo, cai por terra essa história que o espetáculo fica mais feio. O que está levando em consideração, quando você tem uma torcida só, é o benefício da arrecadação, segurança, tranquilidade, bem-estar dentro da praça esportiva. Perfeito. E também evitamos muitos confrontos, muitas depredações de ônibus, trem, metrô e ocorrências da capital, Fernandinho. Sem dúvida. São dados estatísticos. Sem dúvida. Então, é uma situação a ser levada em consideração. Infelizmente, tudo passa pela educação. Sem dúvida. Doutor Paulo, em que medida, como o senhor citou instantes atrás, a identificação biométrica do torcedor vai poder... O senhor acredita que com a identificação biométrica a gente vai poder ter a volta de antagônicos dentro do estádio, torcidas diferentes dentro do estádio, ou só nós vamos ter um controle maior? Ou essa situação que foi definida, ela é irreversível? Fernandinho, eu acho o seguinte, pelos números, ela seria assim, praticamente irreversível, mas eu acredito que a identificação facial nós possamos ter um controle muito mais efetivo de quem acessa o estádio de futebol ou não. Nós precisamos ter projetos, estudos para dar um passo adiante para voltar as duas torcidas. O grande problema é ver como nós vamos deslocar essas duas torcidas até o estádio sem elas correrem risco no metrô, no trem, no ônibus e no acesso. É só essa engenharia que tem que ser montada. Eu não acho impossível, é um pouco difícil e complexa, mas pessoas que tenham essa boa vontade, estudiosos do tema e que conheçam esse deslocamento de torcida, não só pela cidade, mas pelo Estado e pelo Brasil, ter empenhado e poder conseguir fazer a volta de duas torcidas. Eu acho possível sim, Fernandinho, mas tem que ser uma coisa muito estudada. Muito bem elaborada. O senhor acha que justifica todo esse investimento de inteligência, de deslocamento de policiais, toda a estrutura de segurança para a gente ter apenas o privilégio de uma parte da sociedade poder voltar a conviver no estádio em detrimento da maioria que não está envolvida diretamente nessa situação? É tão importante assim a volta das duas torcidas ao estádio, que e a gente vive um problema muito sério de segurança, de orçamento, para você deslocar todo esse contingente de inteligência, de pessoas, de policiais, de estrutura e possíveis danos que venham a acontecer. É tão necessário assim ter duas torcidas no estádio? Fernandinho, é exatamente nisso que eu me debati e me sustento na medida que eu sugeri e recomendei em 2016 de torcida única. Com essa torcida única no estado de São Paulo, nós economizamos 5.000 PMs por ano. Então, eu acho que o Estado não está diretamente obrigado a despender todas as forças de segurança para o espetáculo esportivo. Por isso que os clubes, as federações, a confederação investir no sistema de identificação facial
e se melhorar a condição de acesso e responsabilidade, reconhecimento dentro do estádio de futebol, para que nós possamos um projeto, um plano, partindo da CBF, junto com o Ministério da Justiça, e entender como pode ser feito um deslocamento para a gente ter duas torcidas. Porque eu acho que simplesmente, eu acho uma irresponsabilidade aquele dirigente que fala assim, eu quero ter duas torcidas, ou alguém que impõe duas torcidas. Nós temos que pensar primeiro na segurança. E, Fernandinho, é uma verdade. Quando você se desloca, tem que concentrar inúmeros policiais para um evento esportivo, eles têm que sair de algum lugar. Você tira de algum lugar, você desguarnece a periferia, se desguarnece algum lugar. Porque nós não temos policiais sobrando. O cobertor é curto. Então, eu acho que tem que ter responsabilidade de todos. E acredito, sim, em projetos. Acredito em coisas sérias, elaboradas e estudadas por quem conhece o assunto. Agora, dar palpite, opinião, falar, todo mundo pode. Nós estamos numa democracia. Mas eu tenho que ter efetividade para a gente poder tomar alguma medida. Portanto, resumindo, eu acho que se não tiver um projeto e não existe nenhum projeto, é difícil você ir contra a torcida única. Dr. Paulo Castilho, promotor de São Paulo, hoje procurador de justiça também no estado de São Paulo. Dr. Paulo, qual é a posição dos clubes em relação à torcida dupla, torcida do adversário no estádio? Porque tem o risco de depredação, afastar o torcedor do time local que tem o mando de jogo, a insegurança, a dificuldade de frequentar, o temor de frequentar. Os clubes se posicionam de que maneira? Porque quando a gente prega a torcida dos dois times que estão se enfrentando no estádio, eu acho que fica mais bonito para a televisão, para a transmissão esportiva, ele fica mais plural, democrático, que o direito de ir e vir ele fica garantido, mas tem um monte de senão nessa história, muitos pontos contrários também. Qual que é a posição do clube? Eu posso te assegurar, Fernandinho, a grande maioria é favorável à torcida única, mas eles não falam isso publicamente porque vai contra os interesses da torcida dele, que querem acompanhar o time em todos os jogos. Mas é um desserviço para a sociedade isso. Tudo bem, mas vou te falar mais um dado. Você tem um jogo, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, a torcida do Corinthians vai lá no Allianz e depreda o estádio, e causa hoje, seria um prejuízo estimado na ordem de R$200 mil, porque em 2016 estava na casa de R$70 mil. E vice-versa, um Corinthians e Palmeiras, os palmeirenses iam lá, depredavam o estádio do Corinthians e causavam esse prejuízo. E pasme você, aí o próprio clube tinha que pagar, o Palmeiras pagava o prejuízo do torcedor dele, e o Corinthians tinha que pagar o prejuízo que o torcedor dele causava no Allianz. Quer dizer, que coisa mais assim, irresponsável. Então, Fernandinho, eu volto a falar para você, tirando essa parte aí de alguns que querem duas torcidas, eu quero saber, apresente o projeto. Nós temos que ser coerentes. Quantas vidas nós salvamos, quantos confrontos nós deixamos de ter com torcida. O gráfico, ele é muito descendente. Nós chegamos a reduzir, estou falando números oficiais, em 97% as ocorrências na capital, com jogos de torcida única. Então, os números falam por si só. Querem duas torcidas? Tem que ter responsabilidade. Qual vai ser o projeto? É possível? É viável? Aí sim. E o senhor acha possível? O senhor acha viável? Eu acho que agora, com a identificação facial, facilitou muito. Mas acho que nós precisamos debruçar, ter muito estudo, conscientização, porque é possível, Fernandinho, mas eu volto a falar. O senhor é a favor? Tem que ser elaborado um projeto. Eu sou a favor desde que tenha um projeto com responsabilidade, com consciência e com gente, com expert no assunto. Doutor Paulo, o senhor falou agora do silêncio, pelo menos público, dos dirigentes em relação a serem a favor, né, da presença de duas torcidas no estádio, mas internamente serem contrários. Isso não pode ser caracterizado quando acontece algum tipo de crime, algum tipo de irregularidade. Não pode ser caracterizado também a responsabilização do clube e dos dirigentes em relação ao comportamento da torcida identificada com o clube? Pode sim,
Mas Porque não ocorre, doutor. a Não lei de ocorre. responsabilidade prevê que a responsabilidade pela segurança do torcedor, inclusive no acesso de ida e volta, é do organizador e do clube mandante. Portanto, pode eventualmente ser responsabilizado. Isso daí seria da competência do promotor do consumidor. E, doutor, é lógico que a gente sabe a dificuldade dos caminhos que existem dentro da legislação brasileira, dessa área penal, recursos e mais recursos, audiências de custódia e tudo mais. Um exemplo que eu vou dar, quando o ônibus do Fortaleza foi emboscado por torcedores do esporte do ano passado, risco, agressões, muitas coisas que aconteceram, aí os caras foram presos. E aí teve um outro jogo também do Bahia contra, não lembro com quem foi, se foi com o Sport e tal. Os caras foram presos, mas aí tem recurso, o cara é solto, o cara tem direito a não sei o quê, se beneficia de um monte de coisa. Que mensagem você passa para a sociedade com isso? Eu sei que é um problema nosso de trâmites burocráticos ou trâmites legais da nossa legislação penal, mas, cara, parece que é enxugar gelo, doutor. É uma frase muito popular que a gente ouve e que traz um descrédito danado e deve ser uma frustração grande para quem faz esse trabalho de prevenção como o senhor fez e faz. É frustrante, mas eu acho que agora o Ministério Público tem avançado nessa questão. Eles estão recentemente, acho que foi no Ceará, o promotor enquadrou lá os torcedores em organização criminosa, em formação de quadrilha, teve flagrante, eles ficaram presos. Eu acho que a atuação está sendo aprimorada. Daqui a pouco solta. Da repressão. Sim, mas é aí que eu te digo, com essa parte da criminalização e a identificação facial, eles podem ser banidos. O que eu acho que nós precisamos aprimorar é o tempo de banimento. Eu acho que nós poderíamos pensar num banimento de, no mínimo, 10 anos para a pessoa que envolve violência, até num banimento perpétuo. Então, acho que, assim, como tem na Espanha, como tem na Europa. E aí, você imagina o sujeito que, com o rosto dele ao ingresso, ele está proibido, por um simples clique no sistema de computador, ele não entra em mais nenhum estádio do Brasil da Série A e da Série B. Então, acho que por isso que eu acredito muito nessa evolução e que a gente possa melhorar o nível do público, a segurança e também pensar em trabalhar e voltar com 2 torcidas a médio e longo prazo. Essa mudança de banimento ou extensão da não permissão de entrada no estádio depende do que para ela se tornar Hoje real, ela pode ser o próprio clube, porque ele é um evento privado, ele pode proibir. Normalmente vem de uma informação do Isso não vai acontecer, né, doutor? Porque ninguém vai ficar contra a torcida. Onde alguém que pense no bem alguém que pense no bem da sociedade, que acho que é um papel que cabe ao Ministério Público, à Procuradoria. Isso. Quando ele é levado ao juizado torcedor, o Ministério Público propõe esse banimento e o juiz homologa e informa o clube. Antigamente tinha dificuldade em controlar, porque ou ficava no batalhão da polícia, a polícia não queria, ou ficava num lugar específico do bombeiro, então tinha essa dificuldade de você controlar. Hoje, com o reconhecimento facial, informou o clube, ele bloqueia no sistema, acabou, ele não entra mais no estádio de futebol. Então, acho que isso vai ser um passo muito importante agora, a partir de junho, que é obrigado todos os clubes da Série A, né, ter os estádios com mais de 20 mil lugares, e por isso eu acho que nós vamos dar um salto de qualidade muito grande no combate à violência no futebol. Essa é a impressão que eu tenho com a experiência de 20 anos atuando nesse tema. Nesses anos todos de acompanhamento muito próximo do futebol, o senhor percebe que houve uma evolução no que diz respeito ao convívio dessas torcidas organizadas, ou essa disputa ela extrapolou o campo desportivo e se tornou algo pessoal? Fernandinho, hoje, depois de 20 anos estudando o tema e convivendo, as pessoas têm que entender definitivamente que essas torcidas organizadas, elas têm as torcidas co-irmãs, que elas são amigas, e têm as torcidas que elas são inimigas. Se assemelha a uma intolerância religiosa vivida no Oriente Médio. Você nunca vai conseguir pôr a torcida da Máfia Azul junto com a Mancha Verde no mesmo ambiente. Portanto, nós temos que sentir essas peculiaridades. Nós temos um jogo que você pode fazer torcida mista, São Paulo e Flamengo.
Você sabia disso? Por quê? Porque as torcidas frequentam a sede uma de outra. Então, são coisas que, eu digo, a entidade organizadora precisa estar sensível. Você fizer um São Paulo e Flamengo com 2 torcidas mistas, não vai ter problema zero. Eles mesmos resolvem. Agora, se você tiver Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, nós vamos ter problema. Então, não adianta. Nós não queremos... Por isso que eu falo que é um serviço de inteligência, é um serviço que as pessoas precisam conhecer, precisamos ter projeto. E no projeto passaria, Cruzeiro e Palmeiras, torcida única, não vamos nem desgastar, não vamos movimentar política. Mas não ficamos reféns, doutor Paulo? Mas aí, entendeu? É uma realidade, você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você não consegue colocar no mesmo ambiente a torcida do Palmeiras e do Cruzeiro. Isso é definitivo? Nesse momento eu te falo que eu não sei se daqui 10 anos, daqui 20, mude a cultura. Aconteça algum fato novo que seja revisto. Mas isso é uma realidade. E nós temos que aceitar. E não adianta eu estou falando, eles se odeiam. O que você vai fazer? Então você só está fomentando um possível confronto quando você põe eles na mesma rota, no mesmo trajeto, no mesmo ambiente. Não existe outro caminho legal para mudar isso? Eu desconheço, Fernandinho. Eu desconheço porque é como você falar lá 2 intolerantes religiosos no Oriente Médio, você vai falar que a turma de Israel vai se acertar com a turma do Hamas lá, com a Cisjordânia, e vai dar um espaço para eles lá. Não tem o que fazer. Você entendeu? É uma situação difícil. Há instantes atrás, o senhor falou que para poder atender todas as demandas de poder dar o suporte necessário para o policiamento, poder acompanhar de perto torcidas frequentando os estádios todas ao mesmo tempo, mais ou menos 5 mil policiais. Isso tem um custo, né? Que isso a gente economiza por ano. Um jogo Corinthians e São Paulo, você chega a movimentar na Grande São Paulo mais de 1.000 PMs. Só no entorno do estádio, no estádio são 500, 600, dependendo do nível de jogo. Então nós estamos economizando, nós teríamos que despender aí o serviço de 5 mil policiais ano. Isso tem um custo, né? Só esses 4 grandes clássicos, hein? Só esses 4? Existe. Só envolvendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O senhor tem uma estimativa de custo disso? Aí a gente precisaria pegar junto à Secretaria de Segurança Pública. Para ver quanto custa a hora homem de um segurança do nível da Polícia Militar. Sim, só ver isso daí. Eu não tenho ideia. É absurdo. Não seria interessante também... É uma questão que eu quero fazer para o senhor. Seria interessante os clubes se reunirem, arcarem com esse valor? Porque hoje o futebol é negócio, é dinheiro, gasta. Ou é melhor você manter do jeito que está e não se preocupar, manter com torcida única, porque todo mundo está ganhando, todo mundo está se beneficiando? Não, Fernandinho, porque o que acontece? A segurança pública, segundo a Constituição, é patrocinada pelo Estado, Sim. Porque ele tem direito, o cidadão tem direito ao lazer, à cultura, que é o futebol, certo? Então é obrigação do Estado dar essa segurança. Mas não tem um limite para isso? Porque você beneficia uma porcentagem pequena em detrimento da sociedade como um todo. Sim, eu entendo o que você está falando, mas o que eu volto a te dizer? Por isso que nós precisamos organizar, sentar e ter um projeto e ver se vale a pena você ter um Corinthians e Palmeiras com 2 torcidas ou com uma torcida. Você ter um Palmeiras e Flamengo com 2 torcidas e uma torcida. Eu não vejo prejuízo para o espetáculo, porque é um jogo de 180 minutos, 90 minutos mas com a torcida do Flamengo e 90 do Palmeiras. Mas, doutora, ele afeta o aspecto desportivo. Se num jogo eu tenho 2 torcidas, no outro eu tenho uma só, é uma questão também a se levar em consideração. A CBF está aberta a esse tipo de solução que o senhor colocou, esse estudo estratégico na organização da tabela? 2 assuntos. Primeiro, você diz o seguinte, que afeta o critério técnico da competição. Mas se os 2 jogos de ida e de volta for de torcida única, você equilibrou o critério técnico. Mas você prejudica... Certo? Não, o senhor prejudica os outros. Que outros? De repente, o Flamengo e São Paulo jogam com 2 torcidas. O Flamengo se beneficia quando joga em casa, o São Paulo se beneficia quando joga em casa. Aí o Flamengo vai jogar com o Cruzeiro em Belo Horizonte, só tem torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar com a torcida no Rio de Janeiro, só vai ter torcida... com a torcida dele em casa. Não, mas você cria uma diferença desportiva aí com a presença da torcida que é muito influente. Há uma discrepância aí, doutor. Se você somar e dividir por 2, dá no mesmo a conta. Eu acho que não. Eu acho que isso é muito subjetivo, mas eu acho que não. Porque teria que ser igual para todos. Ou todo mundo joga com 2 torcidas, ou
essa história de alguns jogos eu posso jogar com 2 torcidas, outro com uma só, dependendo do momento emocional, do momento na tabela, da situação que vive o clube, isso tem um peso, doutor. Pode ser, mas o que eu digo para você é o seguinte, a segurança tem que estar acima de tudo. A vida de uma pessoa não pode ser pautada por interesse esportivo, econômico, então a gente não tem como bancar 2 torcidas em alguns jogos e outros não, me perdoe. Mas eu não consigo partilhar, não consigo compreender esse raciocínio seu. O São Paulo jogar com torcida única 90 minutos, ele vai ser beneficiado 90 minutos. E o Flamengo joga 90 minutos, ele vai ser beneficiado 90 minutos, com a torcida dele só. Mas agora o senhor imagine, então na última rodada do Campeonato Brasileiro. Um time está para cair, o outro para ser campeão. Esse que vai ser campeão, ele vai jogar só com a torcida dele dentro do estádio. Só a torcida dele. Aí o time que está para cair vai ter uma torcida adversária lá que pode fazer uma força. O número é menor, mas é diferente o ambiente desportivo. É um momento decisivo para os dois, mas é um ambiente desportivo diferente. E no primeiro jogo ele tinha só a torcida dele para incentivar e ele fazer Não, eu estou dizendo o Flamengo jogando lá em cima para brigar pelo título, o Cruzeiro, por exemplo, lá embaixo brigando, não jogando Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro e Santos, por exemplo, e Flamengo e Palmeiras lá em cima pelo título. Mas num outro jogo que o Flamengo teve contra o Cruzeiro, torcida nos dois lados, no Rio e em Belo Horizonte, torcida dos dois lados, quando tiver o jogo com a torcida única, vai dar uma diferença desportiva, porque o comportamento da torcida é muito influente no nosso futebol. Mas eu só não entendo o seguinte, quando ele foi fazer o jogo de ida, ele não foi também sem torcida? Doutor, pode repetir? Quando ele foi fazer o jogo de ida, ele não foi sem torcida? O time... Não, mas eu não estou dizendo entre as mesmas equipes. Eu estou dizendo entre equipes diferentes, em momentos diferentes. Entendeu? É uma situação diferente. Mas queira ou não queira, há o aspecto psicológico envolvido, aí que é um componente importante dependendo do momento, ou para ganhar título ou para ser rebaixado. São tensões diferentes. Pode ser, mas eu acho que no campeonato de pontos corridos, no final a conta dá o mesmo nos frigir dos ovos. Não dá não, doutor. Na hora da dor de barriga o negócio é complicado. Doutor, nesse momento aqui a gente volto a dizer, essa sua preocupação justa, válida e baseada em experiência ao longo de 20 anos. Nós vamos ter o jogo amanhã, Cruzeiro e Palmeiras. O senhor, então, está preocupado, já fez esse alerta. Jogo de altíssimo risco. E houve alguma recíproca dos seus pares em relação a essa preocupação que o senhor apontou? Não, como eu te disse, Fernando, eu como estou hoje como procurador de justiça, eu não estou na ponta da flecha, né, da execução, não cabe a mim mais assim oficiar, movimentar nesse sentido. Eu apenas alerto. E não houve esse oficial, ninguém foi oficiado, não houve esse alerta pela sua constatação, não. Então, não, que eu saiba, não. Nós estamos correndo risco. Estamos correndo risco. Seu programa é o primeiro a divulgar essa preocupação. A antevê o problema. Há tempo para a gente mudar isso, doutor? Eu acho que se as autoridades de Minas e São Paulo correrem, eu acho que é possível, mas é quase que inevitável o problema. O que teria que ser feito? Vamos dizer que a partir dessa nossa conversa, ela alcance e multiplica, até pela força que tem a Rádio Bandeirantes, pelo seu alcance, pela sua tradição e sua importância dentro disso. O que dá tempo de fazer para evitar essa história, doutor? Eu não sei se dá muita coisa para fazer, Fernandinho, mas eu acho que se fosse eu hoje atuando, eu imediatamente entraria em contato e monitoramento o presidente das torcidas organizadas do Cruzeiro e estaria tendo contato com o presidente da torcida do Palmeiras, da Mancha, contato da Mancha e Tupi. Porque o Palmeiras já deve estar na estrada, a torcida. Isso, mas eles têm contato telefônico. Entraria em contato com os líderes da torcida do São Paulo, para poder amarrar todas essas pontas, acompanhar e deslocar um efetivo maior e talvez até um acompanhamento por helicóptero. É uma situação muito delicada, Fernandinho.
Bom, vamos torcer. Não, nada foi feito pelo que o senhor está falando, pelas suas informações. Nos resta agora ou acontece uma operação às pressas, que tem os seus riscos, ou nada vai ser feito e a gente vai depois apenas acompanhar consequências se elas acontecerem. E esse seu programa vai servir de um alerta para todos, para as torcidas e para autoridades. Que bom, doutor Paulo. Muito obrigado, doutor Paulo Castilho, hoje procurador de justiça aqui do estado de São Paulo. Muito obrigado pelo alerta que o senhor está fazendo. Está feito aí o alerta às autoridades competentes que tomem as medidas possíveis dentro da brevidade de tempo que a gente tem. Uma coisa, doutor, me ocorreu agora antes de encerrar. É possível, no meio da estrada, fazer um bloqueio, segurar essa torcida para o bem comum, vocês não vão para o estádio? Ou a gente está infringindo os direitos das pessoas de irem, virem, poder se deslocarem e acompanharem o que lhe cabe? Não seria possível, a não ser que você... É inconstitucional. Não, aí seria inconstitucional, ao menos que eles estivessem cometendo algum delito, como porte de arma, porte de explosivo, porte de entorpecente, e você conduzir todos para fazer uma ocorrência. Aí é uma medida excepcional, mas normalmente seria ilegal você barrar essa torcida, que é o direito do seu constitucional de ir e vir. Mesmo com a perspectiva do confronto? Mesmo com a perspectiva do confronto, porque você teria que ter uma medida judicial, uma ordem judicial para você poder desviar esse público. Isso seria muito difícil. Tempo hábil existe, né? Mas seria muito difícil. Muito difícil. Existe plantão, né? Dos juízes. Isso, mas é muito difícil. O que resta pra gente? Torcer? Para nada acontecer? Uma vela em cada mão e uma oração. Tá bom, doutor Paulo. Vamos torcer para que tudo ocorra dentro da civilidade necessária e que nada demais aconteça, que na segunda-feira a gente só fale de bola rolando. Muito obrigado ao doutor Paulo Castilho, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, pelo alerta que a gente está fazendo aqui, sempre pensando na segurança das pessoas, no bem do esporte, no bem comum da sociedade. Muito obrigado, viu, doutor Paulo? Eu que agradeço, um abraço, Fernandinho, aos senhores ouvintes, e vamos rogar a Deus que fique tudo tranquilo, na paz. Muito obrigado. Muito obrigado, bom voltar a falar com o senhor. Um grande abraço, bom final de semana. Igualmente. Aí, doutor Paulo Castilho, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, um alerta importante, esse possível confronto aí pelo episódio que aconteceu em outubro do ano passado, a emboscada de parte da torcida do Palmeiras contra uma torcida organizada do Cruzeiro, voltando de um jogo contra o Atlético Paranaense, uma emboscada numa rodovia aqui em São Paulo. Tem a volta da torcida do São Paulo lá de Salvador, e normalmente quando essas torcidas organizadas se encontram, há o confronto, e o doutor Paulo Castilho faz o alerta, e que me chama muita atenção pela expertise que as autoridades que tramitam e que acompanham de perto esses problemas de torcidas organizadas e os seus confrontos no futebol não tenham tomado nenhuma medida preventiva. O próprio governo federal, nós estamos falando de tráfego em rodovias federais, isso passa a ser responsabilidade do governo federal. Enfim, vamos torcer para que nada aconteça, que na segunda-feira, como eu disse, a gente fale apenas de bola na rede. Vamos faturar, a gente volta já. O mundo dos esportes. Na Rádio Bandeirantes. Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Rádio Bandeirantes. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia. Num momento único, exclusivo e mágico do futebol do